De volta com Rede Família Esporte, para esse segundo bloco é hora de falarmos de elegância, qualidade e estilo. Estou falando da Garbo. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas, com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São ternos, blazers, paletós, calças, camisas, gravatas e também acessórios. São 2 endereços em Campinas para você, homem elegante, se vestir bem. Shopping Iguatemi, no 3251-3901 e também no Campinas Shopping, no telefone 3267-3935. Então você, homem, para qualquer ocasião, quer se vestir bem, fazer bonito para qualquer ocasião e se vestir com muita qualidade e estilo, a opção para você é a Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e também para toda a região. Garbo, a número 1, eu visto e recomendo as lojas Garbo. Pela Europa, mercado da bola continua agitado. Veja as novidades agora para você. A contratação de Edinson Cavani está longe de satisfazer os planos do Paris Saint-Germain. O clube também se aproxima de um outro sul-americano, o zagueiro brasileiro Marquinhos, ex-Corinthians e atualmente no Roma da Itália. As negociações estão avançadas e o clube francês deu aos italianos até 48 horas para responderem à proposta. A pedido oficial gira em torno dos 30 milhões de euros, algo em torno dos 87 milhões de reais. Nesta última quarta-feira, o Manchester United recusou a proposta oficial do rival Chelsea para contratar o atacante inglês Wayne Rooney. As notícias sobre uma possível saída de Rooney do Manchester United aumentaram desde que o atacante de 27 anos revelou a frustração por ter jogado menos do que gostaria na última temporada. Com a recusa, o Manchester United deixou claro que o atacante não está à venda. E na Itália, com os cofres cheios após a venda de Cavani para o Paris Saint-Germain, o presidente do Napoli, Aurélio De Laurentiis, revelou que o clube do sul da Itália está atrás de outros 2 centroavantes sul-americanos. O brasileiro Leandro Damião, do Internacional, e o argentino Gonzalo Higuaín, do Real Madrid. Com relação ao brasileiro, o Napoli tenta uma nova investida, já que teve uma proposta recusada pelo Inter de 10 milhões de euros na semana passada. Vê como é que são as coisas, né? Você vê a grande besteira que a diretoria do Corinthians fez ao vender o Marquinhos, né? Ao emprestar o Marquinhos para a Roma da Itália com o passe estipulado por uma bagatela pequena, né? Não contavam que o Marquinhos fizesse tanto sucesso no Roma, fixaram o valor do passe pouco, deu certo no Roma, o Roma veio, pagou o preço do Marquinhos foi definitivamente para o Roma, agora o Paris Saint-Germain pagando algo em torno de 30 milhões de euros. Corinthians, né, a diretoria do Corinthians está coçando a cabeça, né? Vender um jogador da jovialidade do Marquinhos, um zagueiro que tem, né, um mercado tão grande por preço que o Marquinhos foi vendido para o Roma, e agora o Roma vai faturar essa bagatela de algo em torno de quase 90 milhões de reais. Ai, Corinthians, no Marquinhos fez besteira, tomara que não faça mais besteira em outros jogadores da base, né? Só que o Corinthians está de olho também nessa transação. O Corinthians terá parte dessa transação, dos direitos, né? Porque o clube formador tem aí a porcentagem nessa transação. Então, dependendo, como o Marquinhos está desde pequeno no Corinthians, o Corinthians terá a totalidade, né, integral, né? Aí tem que fazer a conta de quantos anos o Corinthians, o Marquinhos ficou no Corinthians, desde do dente de leite até quando saiu, né? O Corinthians tem que fazer as contas, né, para saber quanto que vai receber, mas é uma bagatela, hein? É um dinheiro muito, quase acho que 10 ou 12 milhões
de euros aí terá o Corinthians nessa transação, por ser o clube formador. Você vê como que é importante formar o jogador. Mas só de imaginar que o Corinthians perdeu tudo isso de dinheiro por uma transação feita errada, né? Em vez de emprestá-lo para o Roma, ganharia dinheiro, status, voltaria o Corinthians e imediatamente iria para outro lugar do mundo? Não, foi fixar o preço do passe do jogador baixinho, né? O Roma viu que é um jogador que tem uma qualidade, pagou e agora está indo para o Paris Saint-Germain. O Corinthians de vez em quando também faz umas besteiras também a diretoria. Não é só coisa boa que faz, não. Faz besteira também a diretoria do Corinthians. Além das finais da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, temos também os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos conferir então no plasma para você agora os confrontos desta fase, da terceira fase da Copa do Brasil. Paysandu e Atlético Paranaense jogam às 19h30. Já deve estar começando já, daqui a pouquinho já começa aí no Mangueirão, Paysandu e Atlético Paranaense. Às 21h50, logo mais, vai confrontar com os jogos da Recopa e também da Libertadores. Flamengo e Asa no Raulino de Oliveira. América Mineiro e Goiás também se enfrentam no Independência às 21h50. ABC e Goiás no Frasqueirão, também às 21h50. E o Criciúma joga daqui a pouquinho, em alguns minutos para começar esse Criciúma e Salgueiro no Heriberto Hilsen, às 19h30, jogos de volta da Copa do Brasil 2013. Então hoje nós teremos, olha só para você ver, Copa do Brasil, muito pouca gente, só o torcedor do time mesmo vai estar acompanhando, final da Recopa e também a primeira grande final da Libertadores de América. Será que o Chucro, né, que colocou essa tabela da Copa do Brasil, não sabiam que ia ter essas duas finais? Custava pôr esses jogos da Copa do Brasil ontem ou amanhã? Não era mais fácil fazer isso para fugir dessa concorrência dos dois jogos que vão acontecer, essas duas finais de hoje? Mas não, né? Querem botar ali, né, para confundir todo mundo e para não ir, torcedor. É para você que está em casa não assistir ou não ir aos campos, né, para assistir o seu time do coração, porque quem vai deixar de assistir, né, um jogo tão importante da final da Recopa, ou primeiro da Libertadores, para assistir a Asa, para assistir algum time, não desmerecendo os times, mas são jogos importantes que definem campeão de Libertadores de América, né, pessoal? Então, quem faz essas tabelas esdrúxulas tem que pensar também nessas outras competições que são muito importantes. Vamos falar agora do Flamengo, né? No Mengão, Mano Menezes decidiu poupar Léo Moura, Gabriel e Carlos Eduardo. Vamos ver então como é que vai ficar a escalação do Flamengo, do técnico Mano Menezes, para enfrentar o Asa de Arapiraca. Tá certo, então os alagoanos, né? Felipe, Digão, Wallace, Gonzalez e João Paulo. Cáceres e Val, Elias e o Paulinho. Elias e Paulinho, os dois que seriam um meia. Na verdade, o Elias é volante. O único meia que nós podemos dizer aqui é o Paulinho, o Nixon e o Marcelo Moreno. Tanto é que o Mano Menezes é tão sabido, né, que ele vai entrar com Elias na função de um dos meias. Não tem esse outro meia para poder fazer essa função. Justamente entra com Elias na função de um meia, ele que é volante, protege muito bem a zaga com Cáceres e com Val, mas entra com Elias, que gosta de chegar como é um segundo volante, né? O Elias é um segundo volante, vai encostar um pouco mais no Nixon e também no Marcelo Moreno. O Paulinho caindo pela direita, também é um meia de qualidade, para chegar aí e encostar nos atacantes do Flamengo. Outro jogo também dessa Copa do Brasil, que promete ter casa cheia, promete assim ter uma discussão boa, é o Asa, né? Asa de Arapiraca. Resta somente usar a inteligência e o contra-ataque para tentar fora de casa surpreender o Mengão. Vamos à possível escalação do Asa. Foi difícil de achar essa escalação do Asa de Arapiraca. No plasma, o técnico Ricardo Silva, no chamado 4-4-2, com Gilson, Osmar, Edson Veneno. Edson Veneno tá no veneno, homem. Thiago Garça, Chiquinho Baiano, Jorginho Rudiero, Reinaldo Silva, Didira, Thalisson e Léo Gamalho. Tá aí então
o técnico Ricardo Silva montando o time do Asa de Arapiraca, que vai enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. Vamos ver aí se o Asa conseguirá reverter uma vantagem que tem o Mengão nessa Copa do Brasil. Não sei não, o Flamengo tem mais time, mas não sei. Futebol é futebol e nem sempre ganha o melhor. E falando em ganhar o melhor, veja como as transferências milionárias estão causando impacto no futebol mundial. Acompanhe essa matéria. Em pouco mais de 2 semanas da abertura oficial da janela de transferências para a temporada 2013-2014, o futebol europeu já movimentou 751 milhões de euros, com os 30 jogadores mais caros, ultrapassando 2,1 bilhões de reais na cotação do euro atual. E isso se deve muito graças aos franceses. E também, é claro, aos talentosos e midiáticos atletas sul-americanos, como o caso do uruguaio Cavani, que contratado pelo Paris Saint-Germain por 63 milhões de euros, junto ao Napoli da Itália, se tornou a 5ª contratação mais cara da história do futebol. Outra contratação milionária dessa janela foi a do colombiano Falcao Garcia, comprado pelo francês Mônaco por incríveis 60 milhões de euros, junto ao Atlético de Madrid. E fechando a lista dos 3 mais caros do último mês, Neymar, lógico, ele, comprado ao Santos pelo Barcelona pelo montante de 57 milhões de euros. Pois é, o rico futebol europeu contrasta com o mau momento econômico de países como a Espanha, Itália e França. E como ainda resta 1 mês e meio de muitas especulações e oficializações no velho continente, a expectativa é que os valores possam chegar perto dos 3 bilhões de reais em 31 de agosto, quando se encerra a janela europeia de transações do futebol. Tá, então essas transações milionárias, Até que ponto essas transações interferem no futebol brasileiro? E quem sabe no futebol mundial também. São cifras milionárias. Olha que algo em torno de 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro, pessoal. E ainda muitos dizem, e a Europa está em crise mesmo, isso não é balela, não é conversa não de sul-americano, é realmente uma crise. E essa crise passa por situações complicadas, mas essa crise me parece que não chegou ao mundo do futebol. Ou algumas dessas empresas têm caixas 2, 3, 4, 5, 6, onde esse dinheiro, acaba sendo lavado com muita tranquilidade, porque gastar aí 57 milhões de euros, 40 milhões de euros, 50, 60 milhões de euros, simplesmente para trazer um jogador em um mercado onde a recessão está muito forte, salvando hoje a Alemanha, e a Inglaterra, Alemanha, Inglaterra e França, salvando esses 3 mercados hoje, o restante, tá feio o negócio, hein? E nós estamos falando em cifras milionárias. Então não sei onde essas empresas conseguem esses faturamentos esses montantes tão altos de dinheiro. Será que esses clubes não estariam se endividando muito a ponto de um dia estarem rumando a uma quebra? Até porque a maioria desses clubes tem dono, não são iguais aos clubes brasileiros, que os donos são os próprios torcedores, que não tem um dono definitivo. A maioria deles são empresários, mega empresários, que praticamente usam os seus dinheiros de pessoa jurídica, pessoa física, muitas vezes, para ser lavado em clubes como esse. Não sei, será que não estariam aí gastando-se muito em prol de um futebol que não sei se vale muito, sendo 1 ou 2 jogadores ali que nós mostramos, que vale mais ou menos o que pagaram, mas eu vi hoje uma matéria falando em 60, 70 milhões de euros por Hulk. Sinceramente, meu amigo, esse cara deve ter uma fada, existe fada do dente? Existe, Teves, fada do dente? Existe, Vinícius, fada do dente ou alguma outra fada?
Pô, esse cara deve ter a fada, esse cara deve ter a varinha da fada enterrada em algum lugar, cara. Pô, as maiores transações hoje se fala em Hulk, cara. E o que esse cara joga? Fala pra mim. Joga tudo isso pra valer tudo? Não dá pra entender, sinceramente não dá pra entender. Eu fico muito preocupado com situações como essa, cara. Ó, esse cara, sinceramente, esse... Vamos repercutir algumas manchetes, né? Nós já falávamos dentro das manchetes do Corinthians, de que o Emerson Sheik renovou o contrato. Agora vamos falar de uma notícia que desagrada um pouquinho o torcedor são paulino, né? O zagueiro Rodolfo está fora dessa final de logo mais, na final da Recopa. O bom zagueiro Rodolfo, eu queria no Corinthians, pode ter certeza disso. E aumenta as chances de ser negociado. A saída do zagueiro Rodolfo do São Paulo está cada vez mais próxima. O jogador não apareceu na lista dos jogadores relacionados para enfrentar o Corinthians daqui a pouquinho no Pacaembu pela decisão da Recopa. E olha, as chances de ser negociado nas próximas horas, Grêmio, Internacional e Flamengo são os interessados. O defensor conversou por cerca de 10 minutos com o técnico Paulo Autuori na parte final do treinamento da última terça-feira no CT da Barra Funda. Para não utilizar, o treinador conta com o retorno de Rafael Tolói, que estava lesionado. Outras opções do setor são Lúcio e Edson Silva. Vou falar uma coisa para você, ô São Paulino. Trocar Rodolfo por Edson Silva é de chutar, meu amigo. É de chutar. Rodolfo joga muito mais que Lúcio e Edson Silva. Só não joga mais que o Tolói, que eu acho que os dois estão no mesmo patamar. Mas Lúcio e Edson Silva, eles são inferiores ao futebol que o tal do Lúcio e o Edson Silva joga. Trocar Rodolfo por Lúcio e Edson Silva. E após o Inter, né, Santos esbarra também nas exigências do Dnipro, por Giuliano. O Santos queria contratar o Giuliano, mas infelizmente não vai dar, porque a pedida pelo Giuliano está muito alto, cerca de 26 milhões de reais, e o Santos não está disposto a pagar aí para o Dnipro uma quantia muito grande para liberar Giuliano, ex-meia do Internacional. Cairia muito bem no Santos, mas o Santos não vai pagar esta quantia. Vamos falar agora de futebol de salão aqui no Rede Família Esportes. Para tentar manter o título da Liga Nacional e, é claro, conquistar outros títulos, o Orlândia contratou mais 2 reforços. Eles fizeram exames e foram apresentados. Acompanhe. Falcão, Sinoé, Vinícius. Atletas que se destacam dentro das quadras e fora. No Memorial da Intel, o nome e até imagem deles estão estampados em vários objetos. Sonho de quem também acabou de chegar. A gente vê que cada jogador com nome consagrado, né? E ter meu nome em alguma camisa, em algum objeto, eu acho que vai ser um orgulho, sabe? Eu acho que isso vai ser a primeira vez que vai acontecer na minha vida. Nunca tive isso também, né? Dependendo de qualquer coisa, eu acho que vai ser um orgulho imenso. Francisco Diesse de Oliveira Pereira, o mais novo ala, sempre teve um sonho: jogar na que hoje é considerada a melhor equipe de futsal do país. Ficou 3 anos no Benfica, em Portugal. Cearense de 27 anos, o jovem canhoto se destacou no futsal internacional. Agora, veste a camisa 55. E é um sonho de jogar com esses jogadores maravilhosos que são campeões mundiais. Eu acho que é um orgulho também, né? É um sonho e um orgulho ao mesmo tempo, que você fez um trabalho para poder conseguir estar onde está agora, né? Eu acho que agradecer muito a Intel por acertar comigo, estou muito feliz. Espero fazer umas boas partidas para poder ajudar o grupo, né? Outro reforço é Fabrício Bastesini, mais conhecido como Gadeia. Aos 25 anos, o ala direita foi eleito revelação da Liga Nacional em 2010 pela equipe paranaense de Marechal Rondon. Também já conta com diversas passagens pela seleção brasileira. Agora é só trabalhar e aumentar os troféus que ocupam a galeria do Memorial. Há 2 anos que o professor Sidão me procura e a gente não chega num acordo. E agora de novo, e graças a Deus deu tudo certo aí. Agora eu vou vestir essa camisa de uma equipe vencedora. Espero ajudar aí meus companheiros a conquistar os objetivos da equipe. Se Deus quiser, vamos colocar mais alguns troféus aí nesse período. Os 2 reforços já fizeram todos os exames médicos e, o que depender da direção do clube, já estreiam na próxima sexta-feira contra o Guarapuava.
pela Liga Futsal. Nós estamos correndo junto à confederação para regularizar a documentação dos 2 atletas, para que dia 19 já possam estrear na segunda fase da Liga Nacional. Aí então a Intelli se reforçando ainda mais, ela que é considerada uma das principais equipes de futebol do Brasil hoje, né, ao lado de grandes equipes, se reforçando ainda mais para tentar esse título, mais um título, né, para colecionar mais um título desta Liga Nacional. É uma bela equipe, né, e vem se reforçando a Intelli, que é uma das principais equipes hoje falando em futebol de salão. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esportes. Daqui a pouquinho a gente volta com um link ao vivo de Governador Valadares, repercutindo a grande final da Libertadores de América logo após os nossos comerciais.